olha só, com o avanço aí de Rio Preto para a fase amarela do Plano São Paulo, várias atividades econômicas e sociais foram liberadas para o funcionamento, mas a dúvida do que não pode, o que pode, continua. E uma dessas dúvidas refere-se a condomínios particulares e suas áreas comuns de lazer, esporte, convivência, etc. E para tirar essas dúvidas aqui com a gente, convidamos a advogada especialista em direito condominial, doutora Cleide Camareiro Ferreira, ela que é também coordenadora da Comissão de Direito Condominial da OAB Rio Preto. A doutora Cleide está aqui no Zoom comigo. Doutora, me ouve bem? Tudo certo? Tudo certo, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por nos atender. Doutora, bom, depois que a gente anunciou aí que ia fazer entrevista com a senhora, eu recebi perguntas, a senhora também, nas redes sociais da senhora, várias perguntas. Antes de a gente entrar nas perguntas, doutora, dá uma geral para a gente do que mudou em condomínios da fase laranja para a fase amarela. Perfeito, Alexandre. A gente tem um cenário no nosso município de inovação aí, porque nós estávamos vindo na fase laranja, num cenário bem crítico, e aí o nosso governo do estado de São Paulo, com o monitoramento desse plano de acompanhamento do Covid, a gente tem a falsa impressão, às vezes, de que o plano amarelo é muito mais tênue. No nosso município, a gente tinha uma legislação que até então não tinha sido pronunciada expressamente sobre condomínios. Agora, na fase laranja, a gente tem um decreto municipal, a deliberação 4, que foi publicada na sexta-feira, junto com um anexo, e trouxe especificamente as proibições e regras de condomínios. Nós, da área jurídica condominial, estávamos trabalhando muito com analogia, questões interpretando as lacunas da legislação municipal. Agora não, o cenário jurídico é que há uma previsão, e essa previsão tem que ser cuidadosamente analisada para cada condomínio, porque é uma proibição mediante imposição de algumas regras, ou seja, é proibido se não cumprir algumas regras de protocolo de higiene. Então, é nessa situação que a gente tem que tomar o cuidado. E ainda, agora mais do que nunca, é indispensável aí uma orientação jurídica aos condomínios, aos síndicos, à categoria condominial em si. Porque aí, no jornal de ontem, da noite, feriado, todo mundo na praia, né? Aí começa, hoje choveu de pergunta nos condomínios. Se todo mundo está indo para a praia, por que eu não posso usar a piscina do meu condomínio? Como eu estava na fase laranja, que era mais tênue, agora eu estou na amarela, então agora pode liberar tudo. E-mail para o síndico, e-mail para a administradora, olha, a gente está ou não está numa fase mais branda do plano do governo de São Paulo. A questão a ser analisada é exatamente essa. Apesar de ser uma fase mais branda, o nosso município, através do decreto, ele editou normas de protocolo de regra sanitária para condomínios na fase amarela. Então, cabe aos síndicos, aos administradores, zeladores, o cumprimento dessas regras. E aos condôminos, cumprir, né? Para apoiar toda a sociedade. Isso sob pena de multa para o condomínio, se não cumprir, e para o condômino, se descumprir a norma do condomínio, é isso? Exatamente, muito interessante esse ponto de vista, porque nós temos duas situações. A gente tem o descumprimento de uma legislação que impôs algumas regras, então essa legislação vai ser aplicada uma multa para o condomínio. Então, o condômino que fala, não vou cumprir, se adotar uma postura como daquele desembargador, não cumpre ponto porque eu não sou obrigado a cumprir um decreto, o condomínio vai ser multado, e essa multa, além do condômino poder ser multado por infração de uma regra que veio por força de lei, portanto não há necessidade de ter uma assembleia nesse sentido, ele vai poder responder pelo prejuízo que ele dá causa ao condomínio. Então, é muito, muito importante os condôminos terem isso em mente. Olha, as convenções condominiais, a legislação condominial, ela traz expressa a regra de que o condômino que der causa ao aumento das despesas do condomínio, ele é obrigado a reparar. Portanto, então, eu tenho uma área comum, o condômino não está usando máscara, o condomínio vai ser multado? Vai. E essa multa pode ser repassada para o condomínio infrator. Ok, bom, vamos passar as perguntas aqui, que são várias, doutor. Inclusive, eu quero deixar o WhatsApp aqui à disposição, pedir para o Tiago pôr o WhatsApp aí. Se alguém tiver dúvidas a respeito de condomínio, pode enviar
a pergunta aqui para a gente enquanto a gente estiver no ar. Bom, doutora, a primeira pergunta, inclusive é de uma colega nossa aqui da TV, a Renata Arantes, porque o marido dela é síndico do condomínio que eles moram. Precisamos saber sobre higienização da academia entre um usuário e outro. Cada um leva o seu álcool em gel e paninho ou o condomínio que tem que arcar com essa higienização? Já bem, Alexandre, área comum é responsabilidade do condomínio. Portanto, a desinfecção e a higienização é responsabilidade do condomínio. Mas isso não impede, ou melhor, não retira a obrigatoriedade do condômino também ter o seu asseio pessoal. Portanto, é indispensável que ele porte o seu tubinho de álcool em gel para fazer a sua higienização e o condomínio faça a higienização por outra atividade. Como, por exemplo, liberou a academia no condomínio. Ok, vai ter que ser implantado um regime de uso para a quantidade de pessoas que têm capacidade e no revezamento de aparelhos tem que ser feita a higienização. Portanto, não adianta eu querer atribuir essa responsabilidade ao condômino se a responsabilidade de manutenção de área comum é do condomínio. E aí, completando a questão da academia, tem que ter horário marcado? Como é que fica a questão da academia nos condomínios? Segue o decreto das academias, comerciais? Como que funciona? Segue o decreto, a gente orienta sim que siga o decreto, tá? E indispensável a questão de existir alguém para fazer a limpeza. O que a gente tem recomendado é que pessoas do mesmo grupo familiar utilizem no mesmo horário, e aqui entenda-se grupo familiar, é importante esclarecer que são aquelas pessoas que residem no imóvel, não é o tio, o primo que está fazendo uma visita, é o morador realmente do local. Então, separe, divide por grupos, então vai funcionar a academia das 8 às 13, aí das 14 até às 18 ou até às 20 horas, e nesses períodos serem feitos os agendamentos. Minha família, apartamento tal vai utilizar de tal hora a tal hora, apartamento de tal hora, para o condomínio poder se organizar com a faxina, com a limpeza e a desinfecção desses locais. Ok, então tá aí responsabilidade primeira do condomínio. A Renata Medeiros, síndica profissional, pergunta: gostaria de saber se os avisos de flexibilização das áreas comuns com as devidas regras já servem como notificação ou se o morador não cumprir, poderá ser aplicada uma multa diretamente ou temos que não advertir por escrito primeiro. Resumindo, o alerta ali já é uma notificação, se ele descumprir já pode ser multado ou, além da plaquinha, do alerta, ele precisa ser notificado no caso da primeira infração? Não tem necessidade dele ser notificado, porque se trata de uma imposição legislativa. Não é uma imposição interna do condomínio por regimento, é uma imposição que veio por força de lei e na máxima jurídica a gente tem a definição de que ninguém é obrigado a deixar de fazer, senão por força de lei, né? Fazer ou deixar de fazer, senão por força de lei. Então, já pode sim ser aplicada uma multa, mas como a gente está num momento que é novo para todo mundo, o que a gente tem orientado é o dever de informação. Então, quanto mais informação tiver, menor vai ser a reincidência nesses casos de aplicação de multa. Até porque já estamos numa situação... Desculpa, pode falar. A gente já está vivendo uma situação financeira delicada para muitos condôminos, então ficar aplicando multa não vai atingir, às vezes, a finalidade, vai até dificultar a condição financeira do morador. Ok. A Gisele Souza, moradora de condomínio, gostaria de saber o motivo de alguns condomínios terem liberado a piscina e quadra e outros não, já que a fase amarela é mais branda que a laranja. O que diz em termos de piscina, doutora? Perfeito. Essa é aquela, como a gente começou o nosso bate-papo aqui. A impressão que se tem é que é mais amena, mas nós temos uma situação no nosso município em especial que houve uma criação de regras específicas para condomínios que não existia nos outros decretos e deliberações anteriores. O Comitê Gestor de Enfrentamento ele foi muito claro ao trazer essas obrigações. Por exemplo, eu tenho aqui nas proibições: utilização de equipamentos de uso coletivo que não propicie a higienização. Quem que vai avaliar se não propicia a higienização? O item 2 aí do anexo 14. Quem vai avaliar? O próprio condomínio. Eu tenho condições de manter uma pessoa para fazer a higienização? Eu tenho arrecadação mensal para que seja feita isso? Eu vou ter que contratar uma empresa? Então, cada análise é individual. Eu tenho condomínios que são geridos pelo meu escritório que
Então, aqui, ó, liberaram e outros não. Então, gera uma revolta, um sentimento de revolta em moradores como a Gisele, que tá vendo a situação, olha, meu vizinho liberou, mas eu não libero. Então, envolve uma questão de caixa individual, de funcionários, para que seja feita essa limpeza. Então, cada situação é individual para cada condomínio. Então, tem que ser avaliado. E a situação da piscina, em especial, Alexandre, é uma situação ainda muito nebulosa, porque não se sabe, não se tem nenhum parecer oficial de como é feita essa higienização, se há transmissão na água, se não há, se a limpeza por cloro é suficiente. Então, a gente não tem um conhecimento claro e técnico do que seria a higienização de uma piscina. Seria só a limpeza das bordas? Então, a gente não tem essa informação técnica para passar, e o município também não deu essa orientação. Então, ele só falou, olha, se não der para fazer a higienização, não usa. Então, cada condomínio está avaliando individualmente. E parece que nesse caso mesmo vale para clubes, né? Clube pode até abrir, mas numa piscina parece que está proibido. É isso, doutora? Não é isso, por conta dessa situação da higienização. Como que vai ser feita a higienização na rotatividade? Até agendo um grupo familiar. Vamos lá, tem uma família de 8 pessoas. Eu vou agendar no clube. E a outra família de 4 pessoas posterior a mim vai ter que pegar, depois que eu utilizei, sem higienização? Que segurança ele tem, né? Então, aí parte para aquela questão de que a responsabilidade de manutenção do uso comum é do condomínio, da associação, do clube e tudo mais. E a questão de quadra, doutora? Quadra e área de lazer, porque a mesma Renata perguntou a questão do playground, o parquinho de criança. O playground, ele entra na regra da desinfecção, ou seja, se for possível a higienização, ok, pode liberar para o grupo familiar fazendo a rotatividade, realizando a limpeza. Agora, os esportes coletivos estão proibidos. Eu não posso ter aglomeração em quadra com mais de 3 pessoas, excetuando a contagem do grupo familiar. Então, eu estou lá em casa, eu e meu filho, eu vou jogar bola. Aí eu vou chamar mais 2 para jogar bola comigo. Eu não posso jogar coletivamente bola. Mas, então, por isso que as quadras também têm sido mantidas. Mas nada impede, às vezes, muitos condomínios estão liberando a realização de personal trainer, delimitada essa quantidade de pessoa para fazer a prática esportiva nas quadras. Agora, a peladinha e o racha tem que ficar de fora mesmo. Não pode, né? Não tem jeito. Aí chega uma pergunta aqui, aí acho que não é tanto de condomínio. Carlos, o que abre nessa fase, pois muitos moradores estão questionando. Não sei se ele está perguntando o que abre no condomínio ou o que abre em geral. Mas aí eu acho que é bem genérica a pergunta. Vou passar aqui para a Ana Lúcia, que é síndica. Vou reabrir a piscina, mas com agendamento por família e por um determinado tempo. Preciso tomar algum cuidado? Acho que a senhora já respondeu aí, né? Nesse caso, eu acho importante a gente ter um dever de informação. Esse protocolo de Rio Preto aqui, nessa deliberação 4, ele trouxe muito claro essa responsabilidade do condomínio no dever de informação. Aí, fazendo um paralelo com a legislação civil, que traz a responsabilidade do síndico, é indispensável que os síndicos, os presidentes das associações, deem essa informação, afixando as informações. E quando eu digo isso, tem que ter o protocolo sanitário. Mas todo mundo já sabe como tem que usar máscara, mas todo mundo já sabe que tem que passar álcool em gel, mas o dever de informação visual é trazido na legislação. Então, para que você minimize as responsabilidades do condomínio e pessoal do síndico e presidente em alguns casos, você tem que comprovar o cumprimento dessas regras. Então, eu vou reabrir a piscina, vou cumprir o protocolo de higienização, ok, informação, horário, para que o direito de uso de todo mundo seja preservado, e os protocolos muito claros lá, olha, utilização somente do grupo familiar, tal hora, agendamento prévio, nesse sentido. Muito bom. Aqui o Alan está perguntando, também já falou, podemos reabrir o campo e a quadra? A senhora já respondeu. E ele pergunta também, a área de passeio deve continuar fechada? Deve ser pista de caminhada, imagino. As áreas de passeio, elas estão liberadas mediante o uso de máscara e na restrição de aglomeração. Eu vou fazer caminhada com 10 pessoas. Você não pode fazer isso aqui em São José do Rio Preto, é vetado. Está limitado a 3 pessoas, uso obrigatório de máscara. Respeitando essa regra, não vai ter problema nenhum. O que tem acontecido no nosso município, Alexandre, é que os condomínios estão sendo fiscalizados.
A Secretaria da Saúde está fazendo essa fiscalização. Na semana passada, meu escritório fez uma consulta para a Secretaria da Saúde nesse sentido, para esclarecer. A gente teve um pronunciamento do nosso prefeito há um tempo atrás, falando assim, olha, nós não vamos multar, nós só vamos orientar. Só que a Secretaria da Saúde, ela entende que já passou um prazo muito coerente aí, temos que concordar, porque foi no início de julho o decreto estadual sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, as questões de isolamento sob pena de multa. Então eles se posicionaram expressamente, falando assim, olha, em razão do tempo decorrido da instituição da legislação estadual, a Prefeitura Municipal vai começar a incidir a multa. Mas o que eu tenho visto é o seguinte, eles estão visitando, estão fazendo a constatação, estão orientando. Na reincidência, acredito que já vai ser aplicada a multa. E aí que mora o cuidado, porque é o condomínio que vai ser penalizado. Como que funciona a fiscalização? Os fiscais têm autoridade para entrar no condomínio mesmo, sem autorização? Como que é? Não, eles se identificam na portaria, tem que ser mediante autorização. O que tem acontecido é exatamente denúncia, né? A fiscalização ela tem agido muito com base em denúncia. O que não incomoda você, incomoda muito o seu vizinho. Aí ele liga para a secretaria, faz a denúncia e pede para a fiscalização ir até lá para fazer a constatação. E nessa constatação, quem libera é o próprio condomínio que fez a denúncia. Que fez a denúncia. Vixe, aí dá uma briga no condomínio, hein? Não tem sido poucas brigas. Imagino. Doutora, questão de condomínio vertical, questão do elevador, parece que o decreto ou o anexo aí trata bem a questão do elevador. Ele proíbe mais de uma pessoa no elevador ou ele recomenda que não tenha mais de uma pessoa no elevador? Ele limita o uso de pessoas, reduzindo a lotação máxima. Então, volto a dizer, tem que ser analisado individualmente. A legislação ela trouxe alguns parâmetros de distanciamento por metragem, então isso aí tem que ser analisado no condomínio. Tem condomínios que tem um suporte aí para 10, 12 pessoas, tem condomínios que o suporte já é pequeno. Aí seria só restrito ao grupo familiar. Mas aí volto a falar, tem que ter a informação. Tem que ter a plaquinha fixada lá, de além do uso obrigatório de máscara, o limite de quantidade de pessoas. E curioso que parece que ele fala para as pessoas não conversarem, né, dentro do elevador. Mantendo o distanciamento necessário para não conversar, por conta da caixa, né? Uma caixa acústica ali, né, que não gera. Por isso que a gente orienta, às vezes, dependendo do condomínio, do tamanho do elevador, para ser utilizado só pelo grupo familiar. Ok. O elevador é pequeno, sobe só a família. Ainda sobre a questão da multa, se o condomínio vier a ser multado pelo descumprimento das regras decorrentes da obediência, etc., cabe recurso ou essa multa é pacífica, tem que pagar? Cabe recurso, a gente ainda não tem uma situação, um precedente para falar, olha, se o condomínio cumpriu todas as regras de protocolo e foi uma situação de desobediência de um condômino, como que vai conduzir essa questão? A gente não tem nenhum precedente nesse sentido. Há margens, eu entendo que para atribuir essa pena ao condômino infrator, mas a gente tem que tomar o cuidado com o valor. A legislação, ela fala que pessoas jurídicas, a multa chega a R$ 5.025, por vezes o número de pessoas sem a proteção. Então, isso pode ter uma abrangência. Eu recebi uma foto esse tempo atrás que numa área de condomínio de convívio não estava sendo utilizada a quadra, mas as pessoas estavam reunidas ali conversando. Os adolescentes do condomínio conversando. Devia ter mais ou menos umas 15 crianças ali reunidas. Se esse objeto de captura é um objeto de fiscalização, é só fazer conta. 5.000 vezes 15, o valor atribuído à multa. Então pode até comprometer a saúde financeira do condomínio totalmente. R$75.000 aí para a conta do condomínio. Exatamente. Então é a hora da gente pensar, refletir como condômino, como advogados de condomínio, como sociedade em geral condominial, de que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque o condomínio vai arcar com essa responsabilidade, mas ela pode ainda ser atribuída ao condomínio. Então não adianta falar assim, eu exijo meus direitos, você também tem deveres, né? Então, nesse contraponto, os síndicos têm se colocado em situações extremamente delicadas, porque às vezes exigir, só o grupo familiar que entre no elevador, a pessoa que chegou junto se sente às vezes
preterida de ter deixado a da outra entrar antes dela. Então, são todas situações de convívio que têm se agravado intensamente nos condomínios, tem causado discussões extremamente acirradas aí entre os condomínios, amigos que deixam de ser amigos aí por conta da situação de pandemia, porque todo mundo já está numa situação esticada ao extremo. São 7 meses de isolamento e tem pessoas que realmente estão isoladas dentro das suas casas. Então, a intolerância está a nível altíssimo, então a gente tem que tomar cuidado. Como condômino, como jurídico de condomínio, na hora de dar uma orientação, a gente não pode ser tão restritivo, mas sempre tomando cuidado no sentido de resguardar as responsabilidades, para não respingar no condomínio, para que isso não venha gerar um prejuízo para a unidade aí, que às vezes um visitante descumpriu a regra do uso de máscara, de não utilização de uma área comum que está interditada. Importante também falar sobre a interdição dessas áreas que estão proibido o acesso, a sinalização. O parquinho não tem jeito, as crianças estão utilizando, vai lá, enrola o balanço na parte de cima, põe a fita lá que veda o uso, para que seja visualmente notável a proibição de utilização, porque só assim vai minimizar responsabilidades e cumprir o dever. Acho que a questão da aglomeração vale também, claro, para a área social, assim, churrasqueira, salão de festas, tudo isso proibido mais de 3 pessoas, né? Inclusive bem claro, nas residências, Alexandre, inclusive nas residências. Pode haver denúncia, vou fazer um churrasquinho, mas vai ser dentro da minha casa, não vou ter problema nenhum. Pode ter problema sim. Pois é, até há um mês atrás a gente conversou a questão daquela decisão do juiz Paulo Sérgio. A senhora tem notícia o que virou aquilo? Que ele impôs multa ao morador que estava desrespeitando? Não julgou definitivamente ainda, mas eu estou acompanhando de bastidores aí para saber qual foi o desfecho. Então tá bom. A senhora falou de parquinho, chegou aqui, a pessoa fala, eu mantenho a minha criança, a minha filha em casa, mas toda hora os amiguinhos batem para chamar ela para brincar. O que fazer nesses casos? Aí não é uma questão de direito, acho que é uma questão de educação, né, de etiqueta. A gente teve uma denúncia no condomínio por uma unidade residencial em que a unidade vizinha realmente fazia reunião de crianças de 6, 7 anos que iam ali brincar de boneca, mas era uma quantidade de 6, 7 crianças. Nesse primeiro ponto, é ser cordial, né? Porque envolve crianças, as crianças também estão vivendo uma situação até pior que os adultos, né? Que não compreendem essa necessidade de distanciamento. E o condomínio orientar. O papel do condomínio nesse momento, como eu disse desde o início, é orientar, é informação. Quanto mais informação, menos reincidência desse tipo de situação a gente vai ter. Porque uma mãe está fazendo o seu papel e como que ela consegue explicar para a filha dela, com a criança lá na porta, que não pode brincar, sair para brincar. E o nosso anexo aqui ainda trouxe, né? No item 1.3 aqui, orientação aos moradores quanto à manutenção de crianças em casa e quando ao ar livre, sem contato com outras crianças. Ou seja, está claro aqui. E está claro também a responsabilidade do condomínio orientar esses moradores para que isso não fique acontecendo a todo tempo. Muito bom. Doutora Cleide Camareiro Ferreira, advogada da Comissão de Direito Condominial da OAB Rio Preto. Muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, e fica aí a doutora também à disposição dos condomínios, né? Quem tiver mais dúvidas, precisar de uma consultoria, procurar a doutora aí. Pode falar mais o que a senhora quiser aí. Eu agradeço o espaço. Como eu falei da outra vez, eu volto a falar. É muito importante o debate condominial. Rio Preto é um polo condominial. Nós temos condomínios de portes de cidades com mais de 2.000 habitantes, 1.500 habitantes. Então, é indispensável a gente trazer e ter esse espaço público, Alexandre, para que a gente possa trazer essas informações. Porque uma coisa é você achar que tem um direito, outra coisa é você constatar esse direito e ver que ele vem junto com deveres. Entendeu? Então, a gente tem muitos síndicos aí profissionais, muitos síndicos moradores que não são profissionais e que precisam dessa orientação. E quanto mais haver o debate, mais braço técnico essas pessoas vão
vão buscar para que possa se profissionalizar, mesmo que seja a nível residencial, para minimizar essas responsabilidades. Porque hoje em dia as coisas se judicializam simplesmente. As pessoas, todo mundo conhece o advogado já tem aquela fama de chato, né? E aí vai, assim vai. E para evitar todo esse desgaste aí, é indispensável aí buscar uma orientação jurídica, e a OAB tem trabalhado muito nesse sentido, dando um espaço enorme para a Comissão de Direito Condominial. Maravilha. Doutora Cleide, muito obrigado, viu, pelas suas informações e parabéns aí pelo trabalho. Um assunto curioso, né? Direito condominial e mais do que nunca está na pauta aí. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço, Alexandre. Uma boa tarde. Tá, então, gente, quem nunca teve um problema em condomínio, né? Se você mora em condomínio, certamente já teve uma briga aí com o seu... Briga, discussão, ou sabe de alguém que já brigou, discutiu com o vizinho.